E nós, professores, nós, membros, nós cristãos, nós precisamos fazer as coisas. E aí, eu vou tirar do contexto aqui da igreja, a gente faz as coisas aqui, mas a gente faz as coisas lá fora também, no trabalho, na rua. E o que a gente faz lá precisa demonstrar quem? Cristo. As pessoas têm que olhar para a nossa atitude lá fora e falar, nossa, você é diferente. As pessoas têm que ver isso na gente. E quando elas veem isso na gente, ela vai te trazer um elogio. Mas o elogio ali, é claro que você está ali fazendo as coisas porque você tem o seu princípio, mas é para mostrar Jesus Cristo. Olha que oportunidade que a gente tem também, nesse momento. Então, é seguir esse exemplo de Paulo, tá bom? Você ia falar, Liline? Não. André. Eu quero trazer uma contribuição aqui também do dicionário, que diz assim, ó, vaidade, valorização que se atribui à própria aparência ou qualquer outra qualidade física ou intelectual fundamentada no desejo de que tais qualidades sejam reconhecidas ou admiradas pelos outros, com o objetivo de atrair admiração ou elogios de terceiro. Aí, fazendo aí um paralelo com o texto, né, que Paulo diz assim, no entanto, se quisesse me gabar de mim mesmo, isso não seria loucura, porque ele tinha motivo para se gabar, né? Mas o que ele fala? Mas eu não me gabarei, pois quero que a opinião que as pessoas têm de mim se baseie naquilo que me viram fazer e me viram dizer. Aí eu fiquei pensando assim, primeiro que o coração da gente é muito enganoso, né? Eu posso não ser vaidoso, mas eu posso ter outro pecado. Então, a gente o tempo inteiro precisa tomar cuidado com a nossa vida. O tempo todo, o tempo inteirinho mesmo, né? Porque o pecado está sempre à nossa volta, assediando, né? Então, eu fico pensando assim, que o Paulo, ele disse assim, é muito sutil isso de sair do cuidado ou da necessidade. Eu acho, por exemplo, pensando no corpo, né? Todo mundo precisa cuidar do corpo, porque, inclusive, é uma orientação de Deus cuidar do templo aqui, né, do nosso corpo, né? A gente precisa cuidar da saúde, a gente precisa cuidar do físico, a gente precisa se alimentar bem. Inclusive, se a gente não faz isso, a gente também está pecando, o que quer dizer que está comendo demais, está bebendo demais, não sei o que demais, né? Então, todo desequilíbrio é condenado. E a vaidade é um desequilíbrio para mim. Aqui diz assim, ó, no meu ponto de vista, eu concordo com o que o pastor disse, porque vaidade não tem, para mim, não tem uma boa vaidade. Vaidade é ruim. Para mim, vaidade é ruim. Vaidade é uma extrapolação de uma coisa que é boa. Começou legal, cuidando do corpo, cuidando da saúde, né? Aí começou a receber elogio, a ter essa necessidade, e aí se transforma em vaidade, né? Então, eu fico pensando que isso é só mais uma das coisas que a gente precisa estar o tempo inteiro atento, de não começar como uma coisa boa, uma preocupação boa, e se transformar em uma coisa que prende o nosso coração ou que nos afasta de Deus, porque disso para outra coisa é um pulinho só. Acho que é isso. Interessante a fala, André, que você falou. Começa e depois a gente passa a ter aquilo como regra de vida, né? E aí eu estou falando, por exemplo, do cuidado da saúde. Você cuidar da sua saúde, de certa forma, é vaidade, né? E a gente precisa cuidar da aparência, né? De certa forma, só que a gente não pode ter isso e substituir, colocar as coisas, né, e esquecer de Deus. Porque isso passa a dominar, né? Eu acho que a palavra vaidade, para nós aqui no nosso contexto, pelo menos no Brasil, ela é carregada de um grande preconceito, assim, né? Quer dizer, quando a gente fala em vaidade, a gente logo pensa no exagero. Sim, isso é. Tá certo? A gente pensa muito nisso, né? Eu não posso ser um sujeito relaxado. Se eu vim para a igreja descabelado, com a roupa desmanzelada, Pastor Gerson não é vaidoso. não cuidando da minha aparência, como que vai ser? Né?
eu tenho que ter um mínimo, isso é meu pensamento, um mínimo de vaidade com a minha aparência, senão vai ser terrível, né? Eu vou estar dando mau exemplo, tá certo? Mas, olha lá, o Itamar quer falar. Pode falar, Itamar. Eu acho que o grande problema que a gente tem é com relação às palavras, terminologia. Um dia eu ouvi assim, isso é um vício bom. Vício, não existe vício bom. Vício é vício. Existem hábitos bons. Escovar o dente. Ele é um hábito bom, necessário. Ele não é um vício. Se escovar o dente virou vício, alguma patologia entrou no meio do caminho e virou algum problema. Porque no português, e aí eu estou pegando nesse aspecto, porque se a gente não tomar cuidado, a gente vai mudar as palavras, que é uma onda que vem, inclusive, por aí, né? Está todo mundo querendo mudar as palavras e mudar conceito. Então, assim, a questão da vaidade, ela já é algo ruim, na minha compreensão da palavra no português, no dicionário, né? Isso. Então, ela extrapolou o cuidado com o corpo. Por exemplo, eu extrapolei já aquela questão do culto ao corpo. Eu já, graças a Deus, venci isso. Não tenho mais essa vaidade do culto ao corpo. Mas eu peco no cuidado com a saúde. Dá para entender? É tudo... Mas é um pecado meu, um erro meu, que eu não cuido do corpo como eu deveria cuidar. Não me acho lindo, maravilhoso? Tem gente que me acha. Simone mais alguém. A minha mãe já esqueceu disso, né? Mas, então, quando a gente fica tomando esse cuidado com a questão da palavra, se a gente não usar bem a palavra, a gente vai correr o risco. A gente, quando vê, se não me engano, é Provérbios 1:2, ou Eclesiastes 1:2, que tudo é vaidade, e o que o autor está falando disso, né? É um outro aspecto, um outro sentido. Não tem a ver com o cuidado do corpo, mas tem a ver com essa extrapolação do ser humano em valorizar tudo menos Deus. Tudo é bobagem. E aí vem aquela definição que a Andréa leu logo no começo, que eu gostei mais. Da futilidade, da coisa vazia, da coisa vã. Então, a vaidade em si, o termo dela, a palavra, ela é um pecado. Que tem que ficar de fora, daí o cuidado com o corpo, ou outros cuidados aí que não pode ser incluído, não pode ser dito que é vaidade.